paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Primeira coisa que eu quero dizer é que é uma grande responsabilidade estar aqui em cima. Meu Deus, a gente... Vou falar, mas você tá acostumado, meu bem, treme até o último fio de cabelo, mas vamos lá. Amém. Gostaria de pedir que os irmãos se colocassem de pé em reverência à palavra do Senhor. E pedir também que vocês abrissem as vossas Bíblias em João 15. Vamos ler o versículo de número 1 e depois vamos direto ao versículo de número 5. Amém. Eu sou a videira verdadeira. Todo mundo achou? Amém? Amen. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Amém? Amém. Podemos assentar. Na minha versão está que nós somos os ramos e que o Pai é o agricultor. Amém? Nesse capítulo 15 de João, nós vamos ver que Jesus ele está a caminho da cruz. E ele então usa a figura da videira para poder ensinar os seus discípulos a como viver após sua partida, que é permanecer e ter comunhão com Cristo Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é que Jesus é a fonte da nossa vida espiritual. E eu tenho duas perguntas retóricas, vocês não precisam responder, que é: você já viu uma árvore ou uma planta que é arrancada da terra, continuar vivendo e nunca mais ser replantada? E a segunda é: vocês já viram um peixe continuar vivo fora da água por muito tempo? A resposta é não. É uma resposta muito simples. Mas por quê? Porque a planta retirada da terra e nunca mais replantada, ela seca, porque ela perdeu sua fonte de vida. E o peixe ele morre porque ele saiu do lugar que o sustentava, o ambiente que o sustentava. Então nós somos os ramos. E os ramos, eles não permanecem fora da videira. Os galhos, eles secam, eles quebram e eles não dão frutos mais, porque eles estão separados da fonte de vida, do ambiente que sustentava eles. E então Jesus declarou para nós: eu sou a videira verdadeira. E como nós sabemos, nós somos os ramos. E assim como os ramos, eles não sobrevivem longe da videira, nós não sobrevivemos longe do nosso Pai, que é Jesus Cristo. Nós não conseguimos produzir vida, nós não conseguimos produzir crescimento espiritual longe do nosso Pai. Quem se afasta da videira hoje, se eu retirar uma planta hoje da terra e eu não replantá-la hoje ou amanhã, ela vai parecer que ela está forte, vai parecer que ela está viva, vai parecer que ela continua bonita do mesmo jeito. Mas só que com o tempo nós vamos ver que ela começa a secar. E esse a secar, até que ela não revive mais. E nós vemos que ali não tem mais vida. E assim somos nós quando decidimos nos afastar da videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos parecer fortes hoje, nós podemos parecer fortes daqui a uma semana, mas só que nós estamos secando espiritualmente. Porque nós só podemos ter vida, crescimento espiritual, ligados a Jesus Cristo, ligados à casa do nosso Pai. E aqui fala na minha versão que o nosso Pai é o agricultor. Quem é esse Pai? Deus. Deus é o agricultor. Há muitas pessoas que até gostariam de permanecer na videira, mas elas não suportam o processo da poda. Elas não suportam o processo porque dói. E o Senhor, Ele está ali somente para cuidar, somente para nos erguer, para nos deixar saudáveis. Só que tem tanta gente que é tão apegado às coisas pequenas, como eu já fui apegado um dia, e eu não queria largar aquelas coisas pequenas. Essas pessoas que estão ainda agarradas a essas coisas, ficam: Senhor, está doendo tanto, então eu prefiro me afastar de você. Eu prefiro me afastar porque eu não quero essa dor. Eu não quero que o Senhor retire o velho. Mas só que Deus está mandando dizer para a igreja hoje que Ele precisa cortar esse velho, porque esse velho continua te puxando para o lugar que Ele te tirou. E não é isso que Ele quer para mim e para a sua vida. Ele quer que você seja um ramo frutífero. E o lugar que Ele te retirou do passado, Ele não teria te tirado, te trago para a América se você precisasse estar nele. Porque se lá você estivesse dando frutos, o Senhor não te tiraria. Se você estivesse lá, se eu estivesse de onde o Senhor me tirou, meus frutos seriam mortos. Os meus frutos não seriam frutos saudáveis, frutos frutíferos, que olhassem e dessem vontade de comer aquele fruto, vontade de beber daquela água que eu tivesse ali para dar para os meus irmãos. Como Pedro falou para aquele homem na frente
frente daquele templo. O que eu tenho eu te dou. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que ele tinha era presença. E se eu não tenho a presença aqui, se eu não permaneço ligado à videira, eu não tenho presença para dar. Eu não tenho um fruto bonito para oferecer. Eu não tenho uma fonte de água para falar para ele que ele pode beber e nunca mais tornará a ter sede. Então, o nosso Pai, Deus, que é o agricultor, Ele está aqui somente para fazer você crescer espiritualmente, na sua vida emocional, sua vida mental. Está fazendo você dar frutos, mas só que vai doer sim, vai doer. O Evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho não é um caminho cheio de flores, cheiros bons, agradáveis, ventos suaves. Não é. É tempestade, é luta, é medo, é dúvida. Mas se você permanecer na videira, independente de tudo que você esteja vivendo, você vai crescer e você vai dar frutos. E todos que olharem para você vai ver e vai falar: Deus tem um propósito. A poda do Senhor, ela vai doer. A poda do Senhor é dolorida, mas só que Ele está retirando tudo aquilo que já não te serve mais. Ele está tirando da tua vida tudo aquilo que não agrada a Ele. E aí, nós vamos ver que nesse fruto, uma árvore bem bonita, uma árvore cheia de folhas, uma árvore cheia de frutos, todos vão querer o quê? Chegar a essa árvore, pegar daquele fruto, e nós devemos ser essa árvore bonita com esses frutos que dão sede, vontade de comer. Nós devemos ser essa árvore, porque hoje existem pessoas sedentas da palavra lá fora, pessoas com fome, pessoas com sede, e muitas das vezes nossa planta está seca, porque nós não estamos permanecendo naquilo que Deus nos chamou para permanecer. Como o meu pastor diz, vai doer agora, mas a gente passa o azeite depois. É melhor você ser deixado ser cuidado por Deus, do que você chegar no dia do arrebatamento e não subir porque você não se deixou ser podado por Deus. Porque você não aguentou o processo da sua poda porque estava dolorido demais. Então é melhor você passar por essa dor e lá na frente você ver que Deus tinha um propósito por tudo isso que você passou, do que chegar o dia do noivo vir buscar a sua noiva, remida no sangue do Cordeiro, lavada, santificada, sem manchas e sem pecados, e você subir com Ele aos encontros dos céus, do que você permanecer na terra onde vai ter choro e ranger de dentes. É difícil, é duro, mas a gente precisa ouvir. Um ramo, ele só produz frutos se ele permanece ligado na videira. Era o que eu estava falando. Como nós vimos nas duas perguntas no começo, a árvore, ela seca. E o peixe, ela morre, porque nós não conseguimos viver longe do Pai. E quem já entrou no Santo dos Santos, quem já viu, já viveu a verdadeira experiência com Deus, em outro lugar não se consegue mais viver. Não dá para você viver quando você tem um verdadeiro encontro com Deus. Quando você não conhece o Deus da Bíblia, quando você não conhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você está lá no mundo, você até consegue viver, você até acha que é fácil viver sem Ele. Mas só que tem um vazio na sua vida que você não sabe como é preenchido, e você tenta preencher com amigo, bebida, festa, noitada, com tudo. Mas só que você chega, põe a cabeça no travesseiro e aquele vazio continua lá. Só que quando nós somos do mundo, nós não conhecemos a Deus, nós achamos que está tudo bem, que é uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa, alguma tristeza, e nós tentamos tratar com um psicólogo. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós pisamos no Santo dos Santos, nós temos o verdadeiro encontro com Ele, descemos as águas e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Eu não consigo mais viver lá fora. Eu não consigo mais sair do Santo dos Santos, porque eu entendo que aqui é o ambiente que eu tenho que estar. Aqui é a minha fonte de vida, é a sua fonte de vida, é a fonte de vida da igreja. Aleluia. Então a dor que você está passando agora, deixa ela. Continua vivendo a sua vida normalmente com Cristo, porque Jesus, ele não é moeda de troca. Jesus, ele não é moeda de troca para você estar com uma dor e não aconteceu do jeito que você queria, e você fala: Jesus, eu vou te largar. Eu não quero sofrer por isso, eu não quero passar por essa dor. Jesus, ele não é moeda de troca, e ele nunca será moeda de troca para aquele que teve um encontro verdadeiro com ele. Nós podemos por um momento pensar em desistir, mas só que o Espírito Santo vem na hora e nos consola, porque o Senhor, ele foi, mas ele deixou o seu Espírito Santo para nos consolar.
fechando a porta do teu quarto e falando com o teu pai que está em secreto. E o pai que está em secreto te recompensará. É isso que nós temos que entender. Nós estamos num templo e esse templo é para quê? Para nós sentirmos a presença de Deus e ouvirmos o Senhor falar conosco. Isso daqui é um quarto gigante que cabe muitas pessoas. E todos nós temos que estar em um só propósito. E que propósito é esse? Continuar permanecendo e tendo comunhão com Cristo. Porque um dia Ele vai voltar e Ele vai buscar a sua noiva. Ele vai chegar, Ele vai voltar. Muitas pessoas acham que Jesus não vai voltar. Eu já ouvi. Você acredita nisso? Eu acredito porque está na Bíblia. E quem lê Apocalipse vê que muitas coisas que estão acontecendo é da Bíblia. Nós cristãos não nos surpreendemos mais com o que está acontecendo lá fora, porque o Senhor já nos deixou escrito. O Senhor já nos falou tudo o que aconteceria. Então, que nós possamos começar a entender que se está doendo, continua. Está apertando, segura na mão do Senhor. Está com medo de caminhar? Vai com medo mesmo. Não olha para a tempestade, nem para o mar alto. Olha para Jesus, porque Ele está na tua frente. O Espírito Santo está dentro de mim e de você. Só continua caminhando. O Senhor, Ele tem um amor tão grande por nós. Deus, Ele tem um amor tão imensurável por mim e por você. Aleluia. Em João 3,16 fala que Ele deu o Filho unigênito dele para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se nós estamos aqui é porque nós cremos no Senhor Jesus. E se nós cremos, nós temos o quê? A vida eterna. Não sou eu quem estou falando, é a Bíblia, é a palavra. Então, não existe sacrifício maior do que esse. Se você acha que você está fazendo um sacrifício grande, olha para a cruz. Olha para aquele que carregou a tua cruz, a minha cruz. Aquele que tomou os meus e os seus pecados sobre si. Aquele que foi uma ovelha muda, calada. Sofreu por tudo calado, não falou nada. Ele não se arrependeu, ele não falou que ele deixaria a nossa cruz. Ele não jogou a cruz no chão e saiu correndo como muitas das vezes nós fazemos. Nós pegamos a nossa cruz e nós começamos a cortar ela, porque está pesada demais. Ah não, Senhor, esse aqui está pesado demais. Ah, Jesus, esse ministério de louvor está pesado demais, vou largar ele. Ah, Jesus, esse ministério de pregação está pesado demais, eu vou arrancar ele de mim. E então você está partindo a tua cruz. E aí chega o dia do arrebatamento. E quando nós vamos ver, a nossa cruz ela está tão pequenininha que não dá nem para a gente atravessar se a gente precisasse atravessar algum caminho. Porque eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, é que tinham 5 homens. 5 homens carregando a mesma cruz do mesmo tamanho. E chegariam lá na frente, eles não sabiam, mas só que eles teriam que atravessar um caminho que só dava para se passar quem estava com a cruz do tamanho que lhe foi entregue. Somente quem estava com a cruz do tamanho que lhe foi entregue. E então, eu via muitas pessoas nesse meio do caminho cortando. E eu via ministério de louvor sendo deixado. Ministério de profecia sendo deixado. Ministério da revelação sendo deixado. Ministério da palavra sendo deixado. Ministério de servir sendo deixado. Mas um permaneceu. E quando chegou nesse caminho que ele precisava colocar a sua cruz, todos os outros não conseguiram passar. Mas quando esse colocou a sua cruz e ele passou, Jesus estava com os braços abertos. Aleluia. E assim vai ser nós que permanecemos em meio à dor, permanecemos em meio à tempestade. Nós vamos ser essas pessoas. Aleluia. Nós vamos passar sim por aflições, tristezas, angústias, ansiedades. Falar, Senhor, eu devo ir, eu acho que eu não devo. Eu acho que eu não devo pregar hoje. Mas você deve pregar, porque é o seu ministério. É o seu chamado. É aquilo que Deus entregou para você. E quando você estiver nesse dia dolorido, nesse dia de angústia, de dúvida, o Senhor Jesus, Ele nos deixou uma passagem que nos encoraja. Pelo menos a mim me encoraja demais. Que é, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. E se Ele venceu o mundo e Ele está conosco, ô meu amigo, ô minha irmã, a gente vai vencer, a gente vai passar, a gente vai atravessar, porque Ele não fala que Ele larga a nossa mão no meio do caminho, quem larga é eu e você. Nós cremos, Jesus. Nós que estamos aqui, somos quem largamos a mão de Jesus, a mão dele continua estendida. Bastou Pedro estender a mão debaixo das águas quando ele estava se afogando,
Jesus já estava estendida. Só que Pedro, ele podia decidir, ou ele se afoga ou ele estende as mãos. Só que ele decidiu estender e pedir socorro para Jesus. Então, quando você estiver se afundando, quando você estiver achando que seu fruto está se esgotando, estende a mão e fala: Senhor, socorro, me ajuda. Eu sei que o Senhor está com as suas mãos estendidas. Amém? E Jesus, ele nos ensina nessa passagem sobre essa videira. Essa videira que é Jesus, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi açoitado, ele se entristeceu, ele se cansou, ele teve fome, ele teve sede. E mesmo assim ele não desistiu. Então por que eu e você, que não está passando por nada do que Jesus passou, está querendo desistir? O Senhor, ele ficou falando comigo na passagem de João 19 e eu chorei igual criança. Eu chorei igual criança lendo aquela passagem. E eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que eu perdi todas as águas do meu corpo. De tanto que eu chorei, porque eu vi o que Jesus passou para eu estar aqui hoje. Para eu estar na casa dele, falando a palavra dele, louvando o nome dele. Ele passou por tanta coisa e nós nos achamos dignos de murmurar. Nós nos achamos dignos de reclamar que nós não temos algo que nós queremos muito. Nós estamos pedindo muito bem material e muito pouco a presença de Deus. Nós estamos pedindo muito carro, muito casa, muito dinheiro, muito emprego. E pouco o Senhor me usa mais. Acabou, glória. Acabou, aleluia, acabou, glória. A gente tem que lembrar que sem o Senhor nós não somos nada. Nós somos pó. Nós temos que lembrar que sem a presença de Deus nós não somos ninguém. Porque em Gênesis 2:7 ele fala que ele soprou o fôlego de vida. E sem ele soprar esse fôlego de vida, eu e você não estaria aqui. Jesus. Ezequiel, vale de ossos secos, só teve vida quando ele soprou o Espírito Santo dele. Porque tinha carne, tinha osso, tinha pele, tinha músculo, tinha sangue, mas não tinha o Espírito Santo. E eu só tenho esse Espírito Santo se eu permanecer na videira verdadeira. Aleluia. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. E Deus é o agricultor, é o lavrador. Vai doer sim. Eu não posso mentir para você. Falar que você vai vir para o Evangelho, que você vai pregar, que ensina e que você vai ser feliz pro resto da sua vida. A Bíblia não fala isso. Eu estaria falando heresia. Eu estaria pregando errado. Não é isso que a palavra do Senhor me ensina. Me ensina que no mundo eu terei aflição, mas eu tenho que ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Na palavra tem tantas palavras de encorajamento. Se a minha vida fosse ser um mar de rosas, para que teria essas palavras de encorajamento na Bíblia? Ser forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Para que teria? Se eu não fosse passar por aflições. Jesus passou por aflição. Como eu já falei, ele foi açoitado, ele foi rejeitado. Quando ele estava na cruz, ele falou: tenho sede. Deram uma esponja embebida em vinagre para o nosso Senhor. E eu e você hoje não aguenta 2 segundos de sede. Jesus, quero água. E por que nós não somos assim? 2 segundos sentindo a falta da presença do Senhor. 2 segundos sentindo a saudade de se alimentar. 2 segundos sentindo vontade de ler a Bíblia. 2 segundos de sentir vontade de nos ajoelhar e falar com Deus. Por que nós não somos assim? Nós gostamos muito de pedir. Mas nós não gostamos de dar, de entregar, de adorar, de se ajoelhar, de se prostrar. Nós não queremos isso hoje. Nós queremos fazer uma oração muito rápida e achar que eu estou permanecendo na videira de maneira certa. Nós queremos fazer uma oração de 2 minutos e no outro dia está pregando. Nós queremos fazer uma oração de 1 minuto e no outro dia está louvando. Não é assim que funciona o reino de Deus. É tudo com ordem e decência. Ordem e decência. O Senhor, ele não habita em meio à desorganização. Ele não habita. Ele habita em meio à organização. Então, se você tem o seu tempo para trabalhar, você tem o seu tempo para comer, você tem o seu tempo para sua família, você tem o seu tempo para ver um filme, mas você vem aqui e fala que você não teve tempo para ler a Bíblia. Que fruto é esse que a gente vai oferecer lá fora se a gente não está lendo a Bíblia?
Eu vou chegar lá fora, o enfermo vai chegar para mim e vai perguntar o que eu tenho para dar para ele. Eu vou chegar e falar assim, então, olha, eu vi um filme ontem, foi muito bom, você assiste esse filme. Ou eu vou chegar para ele e vou falar assim, ser forte e corajoso. Tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, você também vai vencer. Arrepende, porque é chegado o reino dos céus. Eu vou ter isso para falar para ele ou vou lembrar do filme que eu vi ontem? Ou vou lembrar do filme que eu vi 2 minutos atrás? Nós que somos cristãos, verdadeiramente cristãos, sabemos a quem nós pertencemos. Sabemos que nós somos secos e mortos longe do Senhor Jesus. Sabemos que nós carregamos a presença do Espírito Santo dentro de nós. E que se eu e você não se alimentar, nós não seremos cheios, nós não transbordaremos e nós não conseguiremos expulsar demônios, curar e fazer milagres e obras maiores do que Jesus fez. Hoje muita gente fala, Jesus venceu todas essas aflições, ele venceu tudo isso, ele passou por tudo isso. Não sei se vocês já ouviram isso, que é, Jesus venceu porque foi mais fácil porque ele era Deus. Vocês já ouviram isso? Jesus só venceu porque ele era Deus. Eu ouvi isso e eu fiquei indignada. Eu fiquei indignada porque falou que para Jesus foi mais fácil porque ele também era Deus. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Jesus, ele não precisava passar por tudo que ele passou. Ele passou por amor a mim e por amor a você. Ele passou por obediência ao Pai. Ele se fez carne, ele era só o verbo. Ele se fez carne, habitou no meio de nós, foi para a cruz, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E aí, um ser humano abençoado vira para mim e fala que para Jesus foi mais fácil porque ele era Deus. Se ele quisesse, ele não precisaria passar por sede, fome, não precisaria ser açoitado, não precisaria se entristecer, ele não precisaria chorar, porque ele era Deus. Mas só que ele escolheu passar por tudo, para ele poder nos deixar essa palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. E aqui, para essas pessoas abençoadas, glória a Deus, que nos fala que para Deus é mais fácil, eu quero dizer, Filipenses 2:5-8, coloca para mim, por favor. Apesar que pode deixar que eu leio aqui, na minha versão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, ele se esvaziou e ele se fez em forma de homem, porque ele decidiu, por amor a mim, obediência ao Pai, passar por tudo para levar o meu e o seu pecado. Para Jesus não tem essa de que foi fácil. O sacrifício de Jesus nunca terá outro igual. Não tem comparação. O amor de Cristo, o sacrifício de Cristo, não tem comparação. Não tem comparação. Uma mãe perder um filho não tem comparação com aquilo que Cristo fez por nós. Então, não tem o porquê eu chegar e falar que o sacrifício de Jesus foi fácil porque ele também era 100% Deus. Não existe. O sacrifício dele continua e sempre será maior do que todos os sacrifícios que nós fazemos. Nós não podemos nem falar que nós estamos fazendo um sacrifício. Nossa, que sacrifício Jesus está fazendo hoje, pegando esse peso. Não é sacrifício. Você está anulando o sacrifício que Jesus fez por nós. Eu já anulei muito porque eu não sabia. Mas só que Deus perdoou, porque quando a gente não sabe, né? O Senhor, Ele perdoa. E então, quando eu aprendi isso, eu parei de falar que eu fazia sacrifícios. Eu parei de falar que eu me sacrificava muito. A gente não se sacrifica, não. A gente se cansa. A
A gente caminha muito, a gente corre muito, a gente se fadiga muito. Mas agora sacrifício, a gente nem sabe o que é. Porque a gente nunca vai poder fazer. E a gente não sabe aquilo que a gente não pode fazer. Mas Jesus Cristo, Ele sabe, porque Ele fez por mim e por você. Então, Jesus, Ele suportou tudo isso por obediência. E nós temos que suportar. Nós temos que continuar suportando o processo, por mais que ele seja difícil. Porque nós temos que olhar para a cruz e lembrar daquele que nos chama. Porque aquele que nos chama, Ele permaneceu. E se Ele permaneceu, o nosso dever é permanecer também. Porque nós permanecendo, nós encontraremos o Senhor no céu. Nós encontraremos o nosso Senhor em uma grande festa, no dia que Ele buscar a sua igreja. Então, se o meu e o seu fruto hoje talvez não esteja 100%, digamos. Porque eu já tive muito 80, outro dia eu estava 100, outro dia eu estava 20. É normal nós termos isso. Eita! Mas só que não é normal a gente estar sentindo isso e a gente não buscar. Não é normal a gente não se esvaziar do velho. Não é normal a gente não querer deixar o velho e se encher do novo. Porque se até Jesus se esvaziou, como eu acabei de ler, quem somos nós para não nos esvaziarmos? Nós temos sim que nos esvaziarmos. Até mesmo quando nós achamos que nós estamos 100% cheios. Porque eu já achei que eu estava 100% cheia até eu chegar e eu ter um encontro com o Senhor. E eu falei, Jesus, eu estava só na ponta do meu pé. Eu não estava nem onde o Senhor queria que eu estivesse. E quando nós decidimos nos esvaziar, o Senhor, Ele pega aquele ramo, Ele começa a limpar. Ele limpa, e Ele fala, meu filho, agora você está limpo, papai te limpou, papai cuidou, papai sabe que doeu, mas papai está cuidando para sarar todas as suas feridas. Papai está cuidando para você ser uma pessoa saudável. Papai está curando para tirar todos os seus medos e ansiedades. Papai está curando para tirar tudo aquilo que um dia falaram de você. Papai está tirando todas as prisões, todas as correntes, está quebrando todas as cadeias. Eita! Então se deixe ser limpo por Deus. Não importa o quão dolorido vai ser, mas deixa o Senhor colocar a mão dele e te limpar. Porque vai ser a melhor coisa da vida. Eu não posso chegar aqui em cima e falar também que eu estou 100% limpa não, viu? Porque a gente sempre vai ter um espinho na cara. Sempre vai ter aquele espinho assim que quando tocar fala, isso aqui tá dolorido. Esse aqui o Senhor não vai limpar agora não. Peraí que eu tenho que melhorar aqui também. Porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores e errôneos. Então, o Senhor, Ele sempre vai ter alguma coisinha para fazer. Só que quando o seu vaso começar a rachar, não espera Deus quebrar você. Vai, desce a casa do oleiro e se quebre você mesmo na mão dele, porque é mais fácil. Porque quando o Senhor nos quebra, meu irmão, é dolorido. A gente acha que a gente perdeu tudo, que a gente não é mais ninguém. A gente acha que a gente é o pó da rabiola, como se diz no Rio de Janeiro. A gente é o pó da rabiola, como Deus quebra a gente. Mas quando a gente se quebra, a gente vai lá e fala, Senhor, eu me quebro, Pai, nas tuas mãos, Senhor, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu estou pecando, Jesus, faz esse vaso de novo, Senhor. E se eu precisar ser quebrado 1000 vezes, Pai, quebra e refaz. Quando nós nos entregamos, é mais fácil. Mas agora, quando a gente está errando, a gente está lá fora e a gente não quer dar o braço a torcer, eu sinto lhe dizer, mas escolhido não tem escolha. Jesus, Ele vai te puxar uma hora e Ele vai ter que te quebrar e fazer de novo. É melhor vir pelo amor do que pela dor. Já ouviram isso também, né? Com toda certeza. Eu vim pelo amor no começo, mas a segunda vez foi pela dor. A primeira vez foi pelo amor. E o primeiro amor, o amor mais gostoso que eu já senti na minha vida, é o primeiro amor. E continua sendo até hoje, porque todos os dias eu tento ter um verdadeiro amor comigo. Eu tento ter aquele encontro maravilhoso com o Senhor todos os dias. Mas só que na segunda vez, que foi pela dor, eu já estava só no meu quarto. Eu não queria conversar com ninguém. Eu não queria falar com ninguém. Eu não queria ler a Bíblia. Eu não queria ouvir louvor. Eu não queria saber de cantar. E eu estava numa depressão. Eu me via no fundo do poço. Mas por quê? Eu escolhi sair da videira.
Eu escolhi me afastar da videira. Por quê? Porque o meu processo começou a ser dolorido demais. Mas só que o nosso processo ele vai ser dolorido porque nós fazemos tantas coisas. Antes de conhecer ao Senhor, Ele precisa nos limpar. Para que nós possamos estar aqui hoje. Para que nós possamos dar bons testemunhos. Para que nós possamos impactar almas e ganhar vidas para o Senhor com o nosso testemunho. Então, nós precisamos passar por muitas coisas, eu entendo, para poder dar testemunho aqui em cima. E no dia em que eu decidi voltar, porque eu estava com muita dor, o evangelista Rubens Gabriel, ele estava na igreja dos pastores, lá em Richmond, falando o meu nome. Ele estava falando, a Rafaela Santos está com uma depressão. O inimigo está tentando colocar ela numa cama. E após uma semana que eu voltei para o Senhor, eu fiquei de cama, porque eu precisei fazer uma cirurgia de emergência que eu nem imaginava. Mas só que eu não fiquei de cama. O que aconteceu? Eu sabia onde eu pertencia e com menos 24 horas de cirurgia eu fui para a igreja. Porque era dia de Santa Ceia e eu decidi não perder aquela Santa Ceia. Eu decidi ir mesmo operada, porque eu reconheci que eu não teria vida longe do meu ambiente, que era Cristo. Eu não teria o sustento de vida longe do Senhor Jesus. Aleluia. No mundo, quando eu era do mundo, eu produzia frutos horríveis. Digamos assim, horríveis. Nunca fumei, nunca bebi, nunca nada. Mas eu fazia outras coisas que não agradavam ao Senhor. E doeu quando eu vim para a igreja. Doeu porque eu precisei renunciar tudo aquilo que eu fiz. Doeu porque eu precisei entregar e falar em voz alta. E quando a gente fala em voz alta é mais dolorido. Quando a gente fala, tudo que a gente fez, a gente fala, Jesus, eu não acredito que eu fiz isso. É difícil, dói. E a gente tem que suportar esse processo. Porque passando por esse processo, você vai ser pastor, você vai ser pastora, você vai ser levita, você vai tocar instrumentos, você vai ter o dom da revelação da palavra, igual o nosso profeta Jailson, que chega aqui e pega só a palavra. Gente, eu adoro isso. Meu Deus, eu adoro isso. John Kevin, meu esposo, ele chega aqui com a Bíblia, ele sabe a Bíblia de cor e salteado. Eu preciso ter a Bíblia aqui no meu cantinho. Eu preciso ficar estudando a mesma passagem 3 dias seguidos, olhando, lendo, para eu gravar. Porque senão eu não consigo. Eu não consigo. Então cada um vai ser usado de uma maneira. Mas para isso você precisa passar pelo processo da poda. Aleluia. O processo em que Jesus vai cortar. Vai doer. Mas vai crescer. E vai ser frutífero. Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor, Ele nunca vai fazer você sangrar, nunca vai fazer você chorar, se o processo que Ele tem contigo não é maior. Ele só faz porque você é um vaso de honra na mão dele. Aleluia. Na mão de Satanás você não é ninguém. Como eu já fui um dia. Como nós já fomos um dia. Nós não fomos ninguém. Nós só choramos, sofremos, erramos, pecamos e continuamos com aquele vazio. Mas nas mãos do Senhor, nós nos tornamos vasos de honra. Ele põe veste nova, sapato novo, coloca a armadura dele em nós, dá a espada na nossa mão e fala, agora você está pronto. Vai guerrear, porque você é vaso de honra. Vaso de honra. É vaso escolhido do Senhor. Aleluia. Vai recebendo, Luana. É isso aí. É isso aí, porque quem não conhece Luana também, cantava com o microfone desligado, viu? Eu não vou falar nada não, mas... E o Senhor fez o quê? Fez passar vergonha. Contou pra todo mundo na frente da igreja. Oh, meu Deus, como ele já fez isso comigo também. Ele faz a gente passar vergonha também, viu? Pra gente tomar, desculpa a palavra, mas vergonha na cara. E fazer o que ele chamou a gente pra fazer. E dar o fruto que ele nos mandou dar. E começar a encher. Porque nós temos que também não só se encher e não se esvaziar. Mas só que esvaziar na vida das pessoas que estão necessitadas. Se esvaziar na vida das pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da tua boca. Porque muitas das vezes uma pessoa vai chegar aqui e eu posso falar tudo para ela.
mas ela não vai sentir. Por quê? Porque não é a forma que o Senhor, como é que fala? Que o Senhor ele te usa de uma forma para cada pessoa. Uma pessoa vai se identificar com a pregação da pastora, com o que a pastora falou, o jeito que a pastora falou. Outra vai se identificar com a minha forma de pregar, a minha forma de falar. Outra com a da Dani, outra com a do John, do pastor, que são mais barulhentos. Jailson. Então, como o Jailson, que só fala da Bíblia, glória a Deus por isso. Que ele consegue pregar sem esboço. Um dia a gente chega nesse nível, em nome de Jesus, vou recebendo. Então, vai ter essas pessoas que vai se identificar com o meu jeito e com o seu jeito. Então, é por isso que hoje você precisa se encher. Você precisa permanecer. Precisa ter comunhão com Cristo. Porque você vai ser usado para vidas. Você vai ser usado para almas. O Gabriel, com aquele jeitinho dele todo estudioso, todo cheio da palavra, todo cheio de tudo. Ele vai ser usado para almas. Ele vai ser usado para vidas. Ele vai ser usado para ganhar almas. Marisa, com o jeito dela turrona, vai ser usada para ganhar almas. É desse jeitinho mesmo. É desse jeitinho. O Senhor ele vai moldando a gente conforme o tempo. Eu não posso falar com o Senhor, Senhor, eu só vou quando eu tiver 100%, porque eu nunca vou dar 100%. Eu nunca vou dar 100%. Quando eu cheguei na igreja, ninguém falou para mim o jeito que eu podia subir no altar. Em questão de vestimenta. Mas primeiro eu me batizei, eu aceitei Jesus, eu fiz tudo bonitinho. Mas só que em vestimenta, ninguém me corrigiu. E eu subia no altar de pantufa, calça rasgada e uma blusinha às vezes curta. Se levantasse a mão, meu amor, ia pra glória. Sangue de Jesus! A blusa ia com Deus. E ninguém me falou. Só que teve um dia que eu tava saindo dessa mesma maneira. E o Espírito Santo falou pra mim, volta e troca. Porque não te pertence mais. E eu tive que voltar e eu tive que trocar de roupa. Eu achei isso um absurdo, porque a gente briga com o Espírito Santo. A gente briga, a gente fala, eu não vou trocar não, pra que eu vou trocar? Eu me sinto bem. Mas a gente não se sente bem. Eu não me sinto mais bem. Tem pessoas que olham pra mim e falam, Rafaela, como você mudou? Mas só que os meus pastores, eles tiveram a sabedoria de nunca chegar em mim e falar com que roupa eu deveria subir aqui. Obrigada por isso. Porque se eles tivessem chegado em mim e falado, olha, você não vai subir com essa roupa no altar, eu teria saído. Porque o Senhor, ele faz do jeitinho que ele sabe que tem que fazer. Porque naquela época eu era, falou como? Não tinha isso comigo. Então o fruto que eu tinha era o fruto do falou como. Hoje o fruto que eu tenho é o quê? Falou, Deus te abençoe. Deus te guarde, te proteja, te ilumine. Às vezes eu falo, filho de Jezabel, Nabucodonosor. Eu falo que eu sou humana. Mas a gente já não fala mais aquelas palavras que a gente falava um dia. Então, isso é questão de o quê? A poda de Deus na nossa vida. Ele não vai tirar tudo de uma vez, porque ele sabe que aí a gente vai levar mesmo. Ele vai tirando, pouquinho por pouquinho. E quando ele vê que você está pronto, ele faz com que as pessoas enxerguem em você um filho escolhido, um filho amado, uma filha amada, princesa de Jesus, vaso de honra. É assim que ele faz as pessoas te enxergarem. E a forma com que você está hoje, às vezes vai ser o que também vai alcançar pessoas do seu passado. Porque elas te conheciam, elas viam como você era e elas veem quem você se tornou hoje na presença de Deus. Então, você vê quem você foi no passado, analisar quem você foi no passado e analisar quem você é hoje. Obrigado, Deus. Você consegue ver os frutos em que está sendo produzido na sua videira, na sua árvore, na videira de Cristo. Nós conseguimos ver. Hoje eu vejo que os meus frutos, eles ainda não são 100% perfeitos. Mas eles são frutos agradáveis. Eles são frutos que se um enfermo, um endemoniado chegar, eu vou conseguir. Mas só que é no poder da palavra, no poder do nome de Jesus. Porque o poder do Senhor é do Senhor. Glória. Eu não tenho poder de nada. Eu não sou ninguém. Eu reconheço que eu sou pó. E eu não posso libertar um endemoniado se eu não falar no nome de Jesus. Se eu falar no meu nome, ou a
Até o inimigo vai falar: quem é você? Eu conheço Paulo e eu conheço Deus de Paulo, mas e você, quem é? Ele vai falar isso para mim. Então, é por isso que nós devemos ter vida com Cristo. Nós devemos permanecer, porque nós fomos chamados para um propósito. E esse propósito, ele vai se cumprir, você querendo ou não querendo. Aleluia, eu creio. Uma hora o Senhor vai te chamar, uma hora o Senhor vai te pegar e Ele vai fazer do jeito que Ele quer fazer. Porque por enquanto Ele nos dá chance. Por enquanto Ele fala: filho, você pode se arrepender. Filho, você pode se chegar a mim. Filho, você pode orar mais. Porque hoje Ele é o nosso advogado. Mas amanhã Ele vai ser o justo juiz, que vai chegar e aí já não vai ter mais tempo. Só que, como eu falei, escolhido não tem escolha. Ou você vai vir no amor, ou você vai vir na dor. Ou você vai produzir o fruto, ou você vai produzir o fruto. Porque nós não temos escolha. Nós podemos achar que nós não somos capazes, nós somos incapazes. Mas é assim que Ele gosta. Porque quem é capaz não somos nós, é Ele. Ele pega o incapaz, Ele faz do jeito que Ele quer, molda do jeito que Ele quer, põe a armadura que Ele quer e fala: vai. Vai. E nós temos que obedecer. Como Jesus foi obediente a Deus. Deus deu o seu Filho unigênito. E Deus vai falar: vai. E nós temos que ir. Aleluia. Deus vai falar: vai naquela casa, vai naquela pessoa, ora por aquela pessoa, ora por aquele ciclano. E a gente tem que fazer. Porque aí nós vamos ver que tipo de frutos nós também estamos tendo para dar para as pessoas. Se nós estamos tendo oração, se nós estamos tendo amor, se nós estamos tendo empatia, se nós estamos tendo carinho, cuidado, se nós estamos amando ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então é assim que nós devemos ser. Aleluia. Então, só para a gente lembrar, eu estou finalizando agora. Jesus, Ele é a fonte da nossa vida. Nós, os ramos. O Pai é e sempre será o agricultor. E esse Pai é Deus. Nós só podemos produzir frutos permanecendo ligados à videira, que é Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Nós também venceremos. Aleluia. E aqui, Deus, Ele deu o seu único filho por mim e por você. Amém. E esse é o maior amor que nós já vimos na terra. Esse é o maior amor. E Jesus, Ele não viu o meu e o seu pecado. Ele só obedeceu e amou. Então, não importa com o pecado do próximo. Faz igual Jesus. Olhou e amou. Olha e ama o seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Como você gostaria de ser amado. Aleluia. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.